Oi, Dani. Legal, você está aqui. Bom dia. Tô aguardando a Vera aí se conectar. Hoje o assunto vai ser muito top. Todos os outros foram, né? Mas hoje a gente aí tem uma profissional da área de psicologia. Agora chegou. Ah, Bom aê! dia! Bom dia! Seja bem-vinda, bem-vindos, bem-vindas vocês que estão aqui, vocês que vão assistir depois, posteriormente este vídeo. É um prazer estar aqui com a Thaís, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto maravilhoso que quem passa por esse processo sabe o quanto a cascata emocional é intensa, né? E é desafiadora, Demais. né, Thaís? E hoje eu vou Então, aprender muito também, porque a gente vamos ainda passa aprender por todas isso, né? nós Mesmo juntas. Mesmo sem eu estar gestante, porque o período da gestação também a gente passa muito por isso, porque a gente está aprendendo a gerir, a gestar uma vida, né? Mas Exato. depois que a criança vai crescendo, a gente ainda passa por esse processo também. Eu acredito que na vida toda, depois que a gente é mãe, a gente vai ter processos que a gente vai precisar aprender, que a gente vai precisar se reestruturar, se reorganizar. E, enfim, a vida é assim, né? Ai, bem-vindas as pessoas que estão chegando. Muito obrigada. Se você acha que esse tema é interessante, pega essa Ah, é verdade. flechinha aqui, esse aviãozinho, né, Thaís, e Envia para uma manda para as mamães, gravidinha, uma mamãezinha. para suas filhas que pretendem ser Isso aí. mamães, né? Porque temos, onde existe mulher, existe possibilidade de vida. Aliás, nós somos, Exatamente. né, em essência, mães, né? Podemos optar em não sermos mães dos nossos filhos, mas em essência nós somos. Porque tudo que existe potencial, existe possibilidade. Então, é importante a gente salientar isso neste momento que a gente vive do nosso planeta, da nossa Terra, né, de tudo que está se passando por aí, né, em termos de revolução feminina, de empreendedorismo, de crescimento profissional, de valorização do ser e do fazer, né? Porque a gente não a gente pode ser tudo isto, profissional, empresária, ter sucesso, empreendedora, dona de casa, a gente pode escolher o que a gente quiser ser como profissão ou vocação na nossa vida. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma essência. E essa essência, ela é manifestada independente de ser com os nossos filhos biológicos, né? Ou com os nossos filhos adotivos, ou com as pessoas com as quais a gente se relaciona no mundo de modo geral. Então, exercer maternidade a gente faz o tempo todo, né, Thaís? Independente de ser mamãe biológica ou não, né? Muito bem. Então, vamos lá. Você quer dar uma direção específica ou podemos começar, Thaís? Não, podemos começar. Então, vamos lá. Eu pensei em falar sobre a cascata emocional que envolve a maternidade, não no sentido neurológico, no sentido neuroquímico, apesar de que a neuroquímica está muito presente e a gente entende que esses hormônios todos, né, a, a ocitocina, a progesterona, enfim, né, a dopamina, e por aí vai. Todos aqueles hormônios da amamentação e do preparo todo para o parto também, né? Mas a nossa Uhum. ideia não é ir por este meio aí. A nossa ideia é trabalhar realmente com vocês as emoções, especificamente as emoções em termos de sentimentos, em termos de postura
que a gente vai adotando diante da função materna, seja ela pré, pós, mas prioritariamente o nosso foco hoje vai ser o pós-parto, tá? Que é realmente o nosso objetivo. Só abrir um parênteses aí, né? As mulheres, quem estiver aí na live, que quiser botar uma pergunta, a gente vai dar essa introdução e depois vamos respondendo aí as perguntas, tá, gente? Pode perguntar. Exatamente. As perguntas de vocês, eu selecionei algumas aqui que me mandaram no direct e algumas outras que me mandaram no WhatsApp, para a gente poder estar conversando aqui. Legal. Então, vamos lá. Eu tenho minhas anotações aqui, porque afinal de contas é muita coisa, muitos detalhezinhos, mas eu pensei a gente falar um pouquinho sobre primeiro passo. Antes éramos eu, agora depois fomos eu e ele, ou eu e ela, né? E agora somos nós. Eu, ele e o bebê. Como fazer? Como lidar com tudo isso? Marido, mulher, filho ou filha. Qual será a próxima fase e como vamos vivenciar esta nova fase? Como viver esta nova fase com o bebê presente em casa? Então, eu selecionei aqui alguns pontos que eu quero trabalhar com vocês no sentido seguinte, de que um bebê exige 100%, não é 90%, é 100% de atenção, de cuidado, de zelo, de presença materna. E esse é um ponto bem importante que a gente não pode esquecer. Um bebê precisa de um adulto, de preferência estruturado, um adulto que esteja preparado, eu não digo 100%, porque 100% preparado a gente nunca está, né? A gente está sempre se preparando, né? Mas o máximo possível preparado para cuidá-lo, nutri-lo, supri-lo nas suas necessidades, e não só nas necessidades fisiológicas, mas nas necessidades também emocionais, porque um bebê começa toda a sua estrutura de vivência externa, ou seja, fora do útero, ele vai ter uma influência bastante significativa em toda a história de vida deste ser. Então, é importante a gente lembrar que é um momento de muita vulnerabilidade quando o bebê nasce, está muito vulnerável. Então, ele precisa que a mamãe esteja presente 100% do tempo, 100% do seu olhar, da sua atenção, da pele, do toque, do braço, do caminhar, do ninar, esteja voltado para ele. Porque ele estava tão acostumado, né, com isso, e ele ainda é tão frágil para fazer as coisas sozinho, que ele não vai fazer, e vai demorar para fazer, né, Thaís? Para que a gente consiga, então, se sentir um pouco menos precisada, essa é a realidade. Então, é importante a gente pensar assim, nós temos 10 pontos para olhar. Que o bebê, existe o teu espaço, existe uma rede de apoio, existe uma necessidade de suprimento, que a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar só os pontos que a gente vai conversar. Existem as conversas, existe o ouvir, existe a intuição, a rotina, o desapego e a beleza. Então, vou falar sobre esses 10 pontos da maternidade, para que a gente possa, então, depois detalhar mais ainda esses 10 pontos. É importante a gente lembrar que, quando a gente pensa assim, o teu espaço, né, a gente falou um pouquinho sobre o bebê, agora sobre o espaço seu, ele foi modificado completamente de antes, mesmo quando o bebê estava na barriga, e de agora. Então, tudo vai ser uma reorganização, um outro layout de casa, um outro layout de quarto, um outro layout de alimentação, é tudo diferente. E é essa mudança de espaço, né, Thaís, que é tão... para muitas mulheres que são empreendedoras, que eram acostumadas a viver sozinhas, a cuidar do seu dinheiro, a cuidar do seu trabalho, a cuidar das suas relações, neste momento podem se sentir bastante tolhidas dessa liberdade. E um bebê toma esse espaço todo, de tudo que era de todo mundo, agora é só dele. Então, esse movimento que a gente, olhando de fora, pensa assim, nossa, mas é uma dedicação, se tu vai ver, assim, tu priva, né? É uma privação que a gente tem de todo um outro universo que a gente tinha de liberdade, de ir e vir, de sair e tudo,
Mesmo quando o bebê estava na barriga, a gente conseguia fazer isso, mas agora que ele não está mais na barriga, a gente não tem mais essa liberdade de elástica, né? De, eu vou lá e já volto. Não, eu vou ter que ir, mas eu vou ter que levar toda uma estrutura junto. E toda essa estrutura junto, física, né, Thaís? Só para depois eu vou falar um negocinho. Certo. Toda essa estrutura física, ela pesa muito para ser carregada pela mulher sozinha, né? E toda essa estrutura física não é só física, ela também mexe com as nossas emoções. E é aí que entra essa questão que a gente precisa conversar, no sentido de que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E esse nascimento dói. Esse nascimento dói e dá prazer, e dá alegria, e dá frustração, e dá tristeza, e dá sentimentos de impotência, um monte de misturas de sentimentos no sentido de que, puxa, agora tudo é comigo, né? Então a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Pode falar, Thaís. Então, sobre isso mesmo que você está falando, uma coisa que eu, né, na minha experiência, eu observei. Até falei numa live que eu fiz com a menina. Nós, mulheres, né? Quem nos criou, seja mãe, não seja mãe, elas também não foram ensinadas a isso. Mas nós não fomos ensinadas a ser mãe, né? A gente é ensinada a ser tudo. A gente é ensinada a brincar, a gente é ensinada a aprender a ler, escrever, trabalhar, né? Mas ninguém chega para você assim e fala assim, olha só, daqui a um tempo, quando você casar, enfim, e ficar grávida, você vai gerar uma vida, vai ser assim, assado. Depois que essa vida sair dentro de você, vai ser assim. Não, a gente não é ensinado a isso. Então, assim, eu mudei até a minha percepção como mulher, mãe e esposa nesse sentido. E quando a Ruth, né, já tiver uma certa idade, eu vou mostrar a ela, eu vou ensinar a ela, mesmo que no período ela não tenha nenhum irmãozinho pequeno para ela ter ideia do que é cuidar de um bebê. Mas eu vou instruí-la. Por quê? Se nós tivéssemos sido instruída, por mais que cada gestação, cada mulher vive, né, tem um jeito, mas quando a gente é instruído, a gente passa aquele período mais tranquilo, né? As experiências vão ser diferentes, só que a gente vai saber, olha, se chorar assim, vai ser assim. Não, a gente só aprende isso quando tá lá, na hora lá e tá passando a situação e é ali que a gente aprende. Eu entendo que vai ter situações que vai ser assim, porque bebê para bebê é diferente. Mas eu vi essa necessidade, sabe? Tanto que tem mulher, eu conversei com muitas mulheres no período da gestação. Assim, eu no período da gestação, eu busquei um emocional forte, sabe? Eu busquei isso, eu busquei não ficar abalada com notícias, eu busquei não me envolver com notícias ruins, eu busquei muita coisa que ajudou em toda a minha gestação. Só que assim, eu não tive ninguém que chegasse assim pra mim, olha, Thaís, alguém mais experiente do que eu. Assim, sabe, tal. Detalhes. Eu tive pessoas contando experiências, sabe? É diferente você contar experiência do que você ensinar aquela pessoa. E, na verdade, a nossa proposta hoje, que a gente conversou antes de abrir a live, né, Thaís? É realmente de trazer essas informações para preparar as mamães, né, que estão chegando aí, que são tentantes da gravidez, de que se torne um local onde você possa buscar algumas informações nesse sentido, de como vai ser, quais são as emoções mais presentes, o que eu posso estar vivenciando. Então, esse prevenir, uma saúde preventiva é o foco, né? A gente passou por essas experiências todas, né? E a gente se percebe assim, puxa, quantas pessoas que poderiam ser favorecidas e evitar dor e sofrimento se soubessem disto, né? Realmente, Thaís, esse é o caminho. E é interessante a gente lembrar que a maternidade, ela, além de ser o nascimento da mãe e de lidar com toda essa estrutura que você falou muito bem, de ter toda essa
essa bagagem, mesmo que a gente tenha essa informação, pensando eu aqui como psicóloga, né? A gente tem essa bagagem, essa informação, olha, acontece isso, isso, isso. Mas você saber, teoricamente, você ver, né? Você conviver com pessoas que foram mães, você ter criado, de repente, ajudado a criar, né? A cuidar de crianças. É diferente quando você a experiência da sua vida como mãe. É totalmente diferente. Não adianta, né? As pessoas podem dizer assim, mas eu sei, eu estudei, eu fiz tantos cursos, eu fiz tantas pós, tantas especializações, tantos doutorados, mestrados e por aí vai. A experiência é única. Não existe, desculpa, não existe outra forma de você experimentar as coisas, a vida, se não é vivendo, né? E lembrando que cada mamãe tem uma experiência diferente, porque também cada bebê é um bebê, como eu sou única, a Thaís é única, a Cláudia é única, a Jéssica é única, a Ana é única, a Leida é única, a Ombi é única, todas nós somos únicas, que estamos aqui, que passamos aqui pela live, e que vamos passar pela vida de todas as pessoas que a gente convive. E quando a gente pensa assim, puxa, eu estou passando pela experiência da maternidade, é incrível, mas a gente revive situações muito semelhantes, emoções muito semelhantes àquelas que o bebê está vivendo. A conexão energética ali é muito intensa. Intensa. Então, a troca de informação psíquica, a troca de informação emocional, de repente o bebê está frustrado porque ele não consegue fazer o movimento que ele quer, mas também a mãe está frustrada porque não consegue fazer as coisas que ela gostaria de fazer, e essa interação vai amplificando o sentimento de frustração de ambos. Então, é importante a gente lembrar que não é só uma questão assim, prática, é uma questão energética. Essa questão prática que a gente observa, o sentimento, né, ele é um resultado de uma energia que está ali em tensão, que está ali tensa entre as relações de mãe e bebê, né? E o conjunto todo, inclusive, da casa, com quem eu moro, com quem eu compartilho espaço, quando eu tenho um bebê pequeno. Então, tudo isso é muito importante a gente lembrar, que isso a rede de apoio da casa, ela precisa ser uma rede de apoio saudável, né? Então, quando a gente pensa em ser mamãe, a gente precisa pensar que esse é o terceiro item que a gente precisa conversar. A rede de apoio, ela é extremamente importante. A gente faz um filho sozinha? Ei, me responde aí, quem tá na live. A gente consegue fazer um filho sozinha? Não. E por que a gente acha que a gente vai criar ele sozinho? Né? A gente não consegue dar conta de tudo sozinha, né? Então, essa rede de apoio, ela é extremamente importante. E a gente, às vezes, eu falo porque eu atendo bastante gente da área, que mulheres que são autônomas, ou que têm ou que trabalham, que têm o seu dinheiro, enfim. A gente sempre deu conta de tudo. Vai ser fácil dar conta de um bebê. Imagina um bebê, né? Me passa um filme na cabeça, né? Eu lembro que a minha tia me dizia assim, mas tu vai fazer como lá? Sozinha, com esse bebê? E eu dizia, tia, a gente se vira, vamos lá. Menina, 7 dias depois, né? Que filme, né? Porque a gente não tem ideia de como é que é essa experiência, né? De cuidar de um serzinho novo, que acabou de nascer. Então, a rede de apoio vai ser muito importante em a gente saber lidar com o nosso controle, né? Né, Gé? Lidar com o nosso controle, a gente quer controlar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer... A gente sabe que a gente é forte, a gente sabe que a gente sempre deu conta de tudo. Só que agora é um momento que a gente não está nessa situação real. A gente está fragilizada, a gente está emocionalmente intensa em todos os sentidos, tanto positivos quanto negativos. E a gente também tem... as nossas virtudes, elas são postas à prova, realmente, né? No sentido de que eu preciso
mas eu não quero. Eu posso, mas aí eu vou ter que lidar com o meu sentimento de impotência, de não poder fazer. Eu posso pedir ajuda, mas ao mesmo tempo eu vou ter que lidar com esse sentimento de impotência dentro de mim. Eu pude fazer tudo, sempre, inclusive parir uma vida. Mas e agora que eu não posso lavar louça, limpar a casa, fazer comida, prover comida para mim, inclusive, né? Porque o bebê não permite, precisa que fique no meu colo. Eu preciso, sei lá, fazer as minhas coisas, eu preciso conversar com alguém. E não dá, porque né, a gente está no telefone e o bebê tá lá. Parece que ele adivinha a hora que a gente vai pegar o telefone, né? Por quê? Desse É que jeito. ele adivinha. Lógico que ele sabe, ele sente, né? Ele sente, por quê? Porque tem muita conexão energética ali. Então, tudo que a mamãe sente, o bebê sente. Tudo que o bebê sente, a mamãe sente. E é essa conexão emotiva e energética que que não nos foi ensinada realmente assim na prática, só vivendo. Uma outra questão que você comentou assim extremamente importante são as conversas, né? As conversas, então tudo que eu falar, tudo que eu disser, eu preciso cuidar muito porque esse bebê está observando, ele está antenado, ele está conectado 100% conosco. Mesmo que seja em pensamento, tudo que eu falar em pensamento, ele está conectado. Tudo que eu ouvir, que entrarem pelos meus ouvidos. Então, selecionar essa rede de apoio, selecionar estas conversas, selecionar estas coisas que eu escuto, né? E de quem eu escuto. Então, ir limpando este meio de relacionamentos que a gente tem é extremamente importante para ter uma boa saúde maternal e uma boa saúde do bebê, inclusive. Prestar atenção na sua intuição. Opa, sim, fale. Vou fazer assim, porque você vai falando, né, para não te interromper também. Vamos lá. Isso que você falou, né, das conversas, com quem, tem pessoas que a gente não vai conseguir evitar, né? Que às vezes vai acontecer um encontro de repente, alguma coisa assim, e a gente já sabe que aquela pessoa não tem palavras, né, relevantes para nossa vida. Mas assim, uma coisa que eu e meu esposo a gente frisa muito é a palavra, né? Por quê? A gente entende que hoje a Ruth tem 1 ano, mas desde quando ela nasceu, até antes, né? A gente já profetizava, já falava palavras relevantes, palavras edificantes para ela. Mas hoje, né, ela com 1 ano, ela já entende o que a gente fala, mesmo sem ela saber falar. E assim, eu vejo uma diferença no crescimento dela. Ela. Porque assim, nós que somos muita mãe, depois que o bebê nasce, já é diferente, né? Com a mãe que já tem um filho. E assim, Isso. nessas conversas, você percebe que as mães, elas perderam um pouco esse tato das boas palavras, né? E Por que assim, elas perdem esse tato, Thaís? Pela convivência, pela pela ambiente, convivência. né? Pelo que Exatamente. elas ouvem, pelo que elas falam, né? Isso. E assim, teve convivências, né, que tem coisas que a gente não consegue evitar, como eu falei. E quando alguém falava alguma palavra para Ruth, você é isso, que nós não concordávamos, por mais que fosse uma palavra boba para as pessoas, elas não sabem o significado por trás daquilo. Eu acho isso A criança é muito importante. concreta, né? A criança é muito Então, concreta, ela vive ao pé da letra o que está sendo falado. exatamente. E isso é importante, né, da gente estar falando, porque nós, como pais, como mãe, pai, nós temos autoridade sobre o nosso filho. Então, as pessoas precisam entender como que funciona conosco. Porque se na primeira vez eu não corto aquela palavra, na frente da pessoa eu falo, não, ela não é isso, ela é isso. Você vai deixando que aquilo vai crescendo na vida da sua filha, por mais que você não fale aquela palavra para ela. Então, nós, como autoridades, nós temos o poder disso, de cortar esse mal, já que ela não tem a noção ainda, ela não sabe o que é certo e o que é errado, entendeu? E isso faz total diferença na vida dos nossos filhos. Perfeito, exatamente isso. Quando a gente pensa que a palavra tem poder, a gente
toma conhecimento disto, a gente vai ser muito mais seletivo no que a gente fala. Para todo mundo, não só para as crianças, né? É verdade. Então, a gente vai, inclusive, pensar mais no que a gente fala para a gente, né? E esse ponto, Thaís, que você abordou, assim, que você trouxe, Tona, é extremamente importante na hora da gente pensar em programar uma criança para o sucesso ou programar uma criança para o fracasso. Assim como eu programo a minha vida, como eu programo os meus resultados, como eu programo meus relacionamentos, como nós programamos a volta ao trabalho, é bem importante a gente estar ciente disto, né? De que, por exemplo, nós, né, Thaís, a gente está com a maternidade em andamento, né? A criança ainda está em construção, mas a gente precisou trabalhar. Por que precisou trabalhar? Porque não tinha uma estrutura que pudesse dizer assim, não, a gente não vai trabalhar, a gente vai ficar esse tempo, esse período, esses anos cuidando do bebê. Então, a gente precisou, necessitou voltar a trabalhar. Então, como é que a gente vai fazer isto? E é onde eu percebo que muitas mulheres sofrem, né? Eu passei por isso, de forma muito sincera e transparente. E eu acredito que a grande maioria das mulheres passam por isso, né? No sentido de que como eu vou falar comigo, primeiro comigo, no sentido de que eu não estou abandonando meu filho, minha filha, de que eu não estou deixando ele de lado por causa do trabalho, mas aí que tá essa questão, como eu vou fazer essa transição sem sofrer, né? Sem ficar apreensiva, sem ficar preocupada, sem ficar... eu preciso da rede de apoio. E aí que entra essa rede de apoio saudável que a gente fala, né? No sentido de dar bons ensinamentos para essa criança nos momentos em que a mamãe precisa trabalhar, tá tudo certo. Nos momentos em que a mamãe precisa estar ausente da presença do bebê, né? Então, isso é bem importante a gente cuidar. E a tua fala fecha com certeza. Esses sentimentos muito presentes nas mulheres, assim, será que eu vou dar conta de tudo? Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Essas emoções de contraditórias, né? Eu sempre fui muito boa, ou eu sou muito boa, ou eu não fui tão boa, vou ser pior ainda agora. Depende de como a mamãe está estruturada na sua autoestima, isso vai ser diferente para uma ou outra. Mas, de modo geral, eu quero lembrar vocês que o nosso DNA, a nossa natureza, carrega informações muito importantes e que, como nós fomos muito acostumadas, e é importante a gente entender isso para não repetir com os nossos filhos. A gente foi tão acostumada a olhar para fora, olhar para o outro, se preocupar com o externo, que a gente por muitas vezes perde a conexão com esse mundo interno nosso e a nossa natureza. De que nós temos acesso a tudo que a gente precisa de informações dentro do nosso inconsciente, nosso DNA, ou na nossa essência fonte, ou no nosso eu superior, o nome que vocês queiram dar, né, que a gente queira dar, né, a nossa consciência cósmica, está tudo conectado ali. Ou seja, as informações de milhares e milhares de anos da evolução humana em termos de tudo está dentro do nosso inconsciente, a gente sabe. E acessar isso é muito importante para a gente tomar consciência de que nós somos capazes, sim. A gente pode não ser como a gente esperava ser, mas a gente é capaz de fazer, de resolver e de encontrar soluções para aquele momento de angústia, de sofrimento que a gente está passando. Porém, a gente precisa estar em estado de presença, em estado de conexão espiritual. Mas está falando de religião. Não, estou falando de espírito, que não tem nada a ver com religião, é científico. Nós temos 3 corpos presentes na nossa estrutura humana. Faz parte da estrutura humana. Isso não é algo que foi criado por uma pessoa, né, inventou isso. Não, isso faz parte. Nós temos espírito, psique, que é dividida, a gente subdivide didaticamente, mas é tudo junto, mental e emocional, e é aqui que a gente está conversando hoje. E a gente tem o corpo físico. Então, essas 3 estruturas, elas estão sempre interligadas. E se a gente não acessa o nosso ser espiritual, a nossa
o nosso corpo espiritual, a gente não consegue acessar a intuição, a gente não consegue acessar o conhecimento, que é a luz. O conhecimento é a luz que ilumina o nosso caminho. Mas para a gente poder acessar esse conhecimento, nós mamães, né, ou você mulher, porque você pode estar assistindo essa live e se preparando para ser mamãe, a gente precisa estar em estado de presença. E como é que a gente vai estar em estado de presença com uma emoção vibrando negativamente? A gente precisa primeiro acalmar essa emoção, dar estabilidade para ela, né? Trazer ela para um sentimento, então, de pelo menos neutralidade, né? Com respirações, com técnicas. Existem muitas técnicas que auxiliam muito essa reconexão do estado de presença. E com isso, sim, poder, então, ir avançando nas emoções até que o conhecimento brote de dentro da gente de forma natural, porque ele brota realmente, como brota a vida, como brota o suor da nossa pele, conhecimento, a informação vem de forma natural. Ok? Muito complexo essa parte, Thaís? Quer complementar? Eu queria dar uma observação, porque isso tudo que você falou, né, era uma crença que eu tinha que foi quebrada por falta de conhecimento. Porque a gente não busca conhecer também, que assim, como eu fui criada, né, no cristianismo, muitas coisas eu fui pelo que eu fui ensinada. Mas assim, no período, logo depois que eu tive a Ruth, né, a gente lê a Bíblia, a gente vai estudando e tal. Só que o conhecimento, a palavra, a ciência e a palavra a gente tem que estudar. E quando eu entendi isso, né, eu quebrei essas crenças de tudo isso aí que você falou, né? Que quando eu ouvi alguém falar de conexão consigo mesmo, eu pensava que era tudo voltado para religião, outras, né? Religião. E não, exatamente. Esotéricos? Não, isso é totalmente Isso aí. E aí foi quando eu aprendi isso até com uma neurocientista que também, né, cristã, e eu entendi. E foi quando eu busquei me conhecer, porque até meus 30 anos eu não sabia quem eu era, entendeu? Então entra nisso que você está falando, sabe? E esse se conhecer, Exatamente. esse se conhecer é uma chave, né? Mas como é que eu vou me Nossa, conhecer? Eu vou querer conhecer alguém que eu não amo ainda? Eu vou querer conhecer um livro que não me gerou interesse, que não me gerou curiosidade? Eu vou querer conhecer, eu vou querer ir para passear num lugar que não vi beleza naquilo? E é interessante a gente falar sobre essa questão do conhecimento, do autoconhecimento, do saber quem se é, porque este é um grande é uma virada de chave muito interessante na maternidade. Aliás, em qualquer momento da nossa em vida. qualquer momento. Uhum. Porque quando a gente sabe quem a gente não tem mais insegurança de lidar com as questões novas. Exatamente. Quando a gente sabe quem a gente não tem mais medo de enfrentar nada na nossa vida, porque a gente sabe que a gente é capaz, né? Quando a gente sabe quem a gente sente que é merecedor, sim, de ter uma vida como a gente acredita que merece viver e como a gente é capaz de desenvolver todas as virtudes quando a gente sabe quem a gente é, né? Então, acessar esse conhecimento de quem eu sou, de quem eu estou falando como se fosse cada um de nós que estamos aqui, né? Assistindo. Se eu sei quem eu sou, eu conheço o mundo ali fora. Eu sei quem é o outro também. Então, eu consigo sentir quando alguma coisa não bateu, quando aquela pessoa não está com o coração transparente, como a gente diz, né? Quando a mente da pessoa, ela trai o próprio coração dela, né? Então, a gente consegue entender, quer dizer, às vezes aquela pessoa, não é que ela seja uma pessoa má, nenhuma pessoa é má por natureza. A mente dela é, né? E a gente precisa entender que a mente mente, inclusive para nós mesmas. A gente se trai muito, né? Quando a gente não está conectada com esta natureza do ser, que é a natureza do eu sou, que é essa conexão divina, que é essa conexão espiritual, que é essa energia que move tudo neste mundo, que move a nós, inclusive.
Mas quando a gente não tem este reconhecimento, que quer reconhecer é se olhar no espelho e se perceber sendo si mesmo. Se perceber sendo a imagem e semelhança desta energia que move o mundo, né? Como a gente chama, né? Como Deus, ou como a fonte, ou como a energia cósmica. Isto é que faz a diferença na vida no sentido de enfrentamento. Todos nós temos grandes desafios a enfrentar na nossa vida, mas como a gente olha esse desafio, como a gente interpreta esse desafio, como a gente está associando, e detalhe, né? A gente fala muito assim de, ai, Vera, eu tenho um trauma, ai, eu tenho uma situação de bloqueio emocional, eu me sinto travada, ou travado na minha vida. Gente, às vezes a situação que travou, o bloqueio, o trauma, é uma situação tão comum, sabe, Thaís? Às vezes é uma situação assim tão... a gente usa até uma palavra assim, ridícula, que não seria motivo para tanto, mas, né, aqui no Sul a gente fala muito essa palavra, mas a pessoa interpretou de forma equivocada aquele fato, aquela situação, aquela circunstância, aquele dizer. A gente estava num momento vulnerável e a gente, por exemplo, a maternidade é um momento vulnerável, né? E a gente interpreta de acordo com aquele resíduo de emoção que a gente está vivendo naquele momento. E muitas mágoas, muitos traumas, muitas situações ruins podem ser iniciadas no momento de vulnerabilidade. Então, entender que a mulher, neste momento, está vulnerável é um chamado aí para os homens, né? Entender que a mulher, neste momento, está vulnerável e que tudo que você disser a ela, ou fizer a ela, pode ser interpretado de maneira equivocada. Porque a gente não sabe como é que essa mãe vivenciou a fase dela quando ela era bebê, né? Como foi o histórico dela? E é interessante a gente trazer isso à tona, que quando a gente está vivendo a nossa maternidade com os nossos filhos, com as nossas filhas, estas emoções de memória, lá de quando a gente era criança, podem vir à tona. Sempre que você está vivendo, vamos pensar assim, você comeu um bolo de chocolate lá na sua infância, já está vindo memórias aí para você. Como foi esse bolo de chocolate, que situação, que circunstâncias, ou sei lá, você foi comer uma banana caminhando na rua. Cada experiência você vai trazer para ti hoje a emoção, a sensação, o cheiro, todas as impressões e as interpretações que você vivenciou naquela experiência específica sua. E que para outra pessoa pode ser algo assim tão banal, pá, mas nada a ver, mas para ti tem importância. Então, e aí eu quero linkar com o que a gente estava falando antes. Esse movimento de olhar muito para fora fez com que a gente olhasse menos para dentro. E muitas vezes a gente se pega nessa situação de, não é nada, imagina. E a gente acaba muitas vezes, o nosso bebê, a nossa criança vai crescendo e vai dizendo assim, pá, mãe, mas tu tá triste, tu tá chorando. E aí você diz, não, caiu um cisco no olho. Essa mania que a gente tem de disfarçar aquilo que a gente está sentindo para mentir para a criança, começa a gerar um problema aí dentro da criança. E essa criança que éramos nós lá atrás, crescemos. E aí quando a gente é mamãe, isso vem à tona. Num momento de vulnerabilidade, que a gente está se sentindo impotente, incapaz ou triste mesmo, por uma situação que a gente está vivenciando na maternidade, aquela emoção, aquela mentira da mãe vem à tona. E tu diz assim, nossa, minha mãe me frustrou naquele momento, ela mentiu para mim, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu não quero que o meu bebê sofra. Então eu vou fazer de conta que tá tudo bem, mas eu vou dar conta de tudo, porque minha mãe dava. E aí a gente acaba repetindo, e repetindo, e repetindo. Ou não, eu não vou fazer tudo, porque a minha mãe também não fez, eu também não vou fazer. Ela não deu conta, eu também não vou dar. Daí eu vou me sentir incapaz, impotente, frustrada pelos exemplos, pelas experiências e pela interpretação que eu dei para o fato vivido ou apenas observado só. Amor. Isso é muito interessante que você está falando, porque eu não fui criada, né, não cresci com a minha mãe de sangue, né? Fui criada por uma outra pessoa, né, esposa do meu pai, meus pais se separaram e tudo mais. E assim, quando eu tive a Ruth, né, quando eu comecei a gerar ela, depois que eu tive ela, eu já tinha colocado na minha mente o seguinte, que seria
tudo diferente. Que eu não iria repetir nada do que eu vivi. Porque, assim, hoje, na minha concepção, né, de mãe, depois que eu me tornei mãe, eu percebi o quanto eu sofri com isso, sabe? E já vi mulheres que passaram por situações assim, parecida com a minha, e elas não souberam lidar com isso, né? E assim, eu busquei, mas é o que eu te falei, né? Quando eu descobri quem eu era, foi quando eu entendi que eu poderia fazer tudo diferente, sabe? E todo aquele amor que eu precisei, né? Que de repente eu recebi de uma forma diferente, eu vi depois que eu tive a Ruth que era algo muito maior do que eu vivenciei, sabe? Então, assim, nós, né, precisamos muito fazer essa autoanálise. E quando nós temos o nosso filho, a nossa filha, nós podemos sim fazer diferente. E assim, a cada dia que você falou das memórias, né? Tinha algumas coisas que eu fazia que eu não achava que estava remetido ao meu passado. Porque, para mim, eu já tinha vencido tudo. Mas não, a minha mente estava com aquela memória, então a minha reação com a Ruth era voltado nisso. E aí, quando eu dei um estalo, eu falei, opa, eu não posso fazer dessa forma. Entendeu? Refletir o meu passado Até no meu presente. poderíamos fazer da mesma forma, mas não seria bom. Não seria o que a gente queria fazer. Se não foi bom para mim, eu não, né, não posso trazer para ela. E é ali que a gente fala para vocês, né, que vão vivenciar ainda situações assim. Não dá para a gente tomar uma experiência nossa ruim e querer repetir. A gente pode até repetir por falta de conhecimento, mas quando a gente tem o conhecimento de que aquilo não é legal, a gente precisa fazer diferente, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, não funciona, né? A casa tá bem nutrida com a informação, ela precisa ser usada, né? Porque senão não adianta, a gente vai estar trabalhando sempre na repetição e se não foi legal, não vale a pena. Vamos falar bem brevemente assim de como lidar com as emoções na maternidade, Thaís. Então, bem de forma muito objetiva aqui para a gente poder ir conduzindo para um fechamento. Tá bom. Sabendo que a maternidade é um desafio, a gente precisa entender que a gente precisa ser gentil conosco mesmas. Então, meninas, mulheres, né, mamães, cuidado com a culpa, cuidado com a sobrecarga, cuidado com a tristeza, com a frustração. Estas emoções, tem uma escala, você entra lá no Google e coloca lá a tabela das emoções, que é do Hawkins. É maravilhosa. Lá você consegue entender as emoções de força, porque essas emoções que eu coloquei para vocês aqui são todas emoções de força. Essas emoções nos movem a fazer coisas impossíveis de serem feitas de forma negativa. Até, inclusive, gerar traumas em quem a gente não quer gerar, que é nos nossos bebês. E principalmente em nós mesmas. Então, a gente precisa cuidar com as emoções negativas e eu fico marcando aqui realmente porque vergonha, culpa, raiva, sobrecarga, tristeza, frustração são energias de muita força. São energias emocionais que são usadas nos nossos comportamentos. Elas movem as nossas ações. E quando a gente entende que a gente está vibrando, opa, tô triste, opa, tô me sentindo culpada, opa, tô me sentindo sobrecarregada, o que a gente tem que fazer? Puxar para cima e trazer energias ou emoções de gratidão, amor, alegria, compaixão, felicidade. Estas emoções são de poder. Aí eu vou me sentir poderosa para fazer as coisas que eu posso fazer naquele momento, ou que eu preciso fazer, então eu vou encontrar. Porque a nossa mente, ela é interessante, ela bloqueia a criatividade quando a gente está em energia, em vibração de emoções negativas. Sabe, Thaís? Ela bloqueia, a gente fica... eu já ouvi muito isso, eu emburreci. Eu fiquei burra
parece que eu perdi todo o meu conhecimento na maternidade. Por quê? Porque eu estava vibrando em energias muito baixas, de baixa intensidade, em hertz. Né? Então, para te ter uma ideia, a vergonha é 20 hertz. O medo é 150 hertz. Tenho medo de que algo aconteça. Não tem isso, né? Não sabia. Não sabia. Energia elétrica e magnética. Então, pensa comigo. Se é energia de força, eu estou movendo a força para trazer ela cada vez mais para baixo. E se é energia de poder, eu estou trazendo essa energia cada vez mais para cima. E se o amor cura tudo, tudo até o câncer, o que o amor poderá não curar? E a gente está amamentando naquele momento. É bom pensar quem está amamentando, né, Thaís? Quando você amamenta, a gente está produzindo ocitocina. E essa ocitocina, ela é a substância química do amor, da conexão, do vínculo. Eu me sinto em paz, eu me sinto bem. Por isso que aquele dia que tu me disse, eu vou dar de mamar para a Ruth. Daí eu te disse o quê? Vai dar de mamar para ela, depois a gente conversa. Porque aquele momento é o momento que você está produzindo substâncias químicas para o teu reequilíbrio. Porque tu está doando algo. Toda vez que tu doa, a nossa natureza é maravilhosa. É lindo demais, gente. Corpo produz ocitocina para que a gente se sinta amada também, cuidada por alguém. E eu vou te falar, para mim, a amamentação é maravilhosa. Eu já ouvi mulheres que não são mães falar para mim que não quer amamentar. E aquilo doeu no meu coração quando eu ouvi, sabe? Mas assim, toda vez que eu amamento, é algo que se renova. Então, tudo que você está falando agora, eu estou conectando com os momentos e é verdade. Teve gente que falou assim, ela já tem 1 ano, já não precisa mamar mais. Só que é tão bom para mim, aquele contato que eu tenho com ela, que eu falei, gente, eu tô em casa, não tem por que eu parar agora. Tem leite. Tá entendendo? Tem nutriente, né? Agora a questão assim, a pessoa diz que não vai porque ela não sabe o que acontece. Mais uma vez a gente cai naquela situação, falta de conhecimento. Aí. E outra questão, falta de preparo, porque toda mama pode amamentar. Aí. Ela tem glândula mamária. Porque aquela história, tu tem pouco leite. Porque tu não tem glândula mamária, tu não vai poder amamentar teu filho. Existem um monte de justificativas, né? Assim, esquisitas, eu vou usar essa palavra, né? Estranhas à natureza do ser. Para quem estuda um pouquinho, né, vai entender. Estranhas à natureza do ser e justificativas para defender uma linha de pensamento ou uma causa, enfim, né? Mas toda mulher que tem glândula mamária é capaz de amamentar. Como eu já vi mulheres com apenas um ovário terem gêmeos e com possibilidade de gravidez infinitamente baixa. Então, assim, a natureza do nosso corpo é inteligentíssima, ela sempre encontra caminhos para resolver. Então, busque apoio, peça ajuda, converse, participe de redes de apoio, converse com pessoas que realmente vão poder agregar na tua vida. Cuide de si mesma, priorize-se, cuide-se. Autocuidado, atividades de lazer, de prazer, hobbies que te realmente agreguem. Eu não gosto de caminhar, então vai fazer outra coisa, vai fazer alongamento, vai fazer um relaxamento, vai fazer uma massagem. Eu não gosto de correr, eu não gosto. Realmente, correr com o peito, né, amamentando, daí você volta. Eu sempre que eu gostava de correr, chegava, né, não tinha condições de correr, né? Não tinha. Chegava, né, a camiseta molhada. Então, o que a gente faz? Opta por esportes diferentes, que te deem mais prazer, atividades, né? Cuide de si mesma, falei. Sim, aqui é uma coisa bem importante. Limite saudável. Para os outros e para si mesma. Limite saudável no sentido de cuidado com a autocobrança, o perfeccionismo em excesso e cuidar. Os 2 R's. Uma coisa é a nossa realidade, outra coisa é a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade neste momento de sermos mamães, mas a gente precisa olhar a nossa realidade. É possível neste momento a gente fazer tudo? É possível a gente dar conta de tudo? É possível a gente ser perfeito como a gente era antes, quando éramos só nós? Não. Então a gente vai ter que fazer algumas flexibilizadas ali, um jogo de cintura, como a gente diz. Por isso que muitas vezes mamães que não... O corpo fala, né? Mamães que não têm esse jogo de cintura ficam com a pochete da gravidez, né? Por quê?
O corpo revela o que está contido, quer dizer, fica aquela rigidez ali, aquela reserva de gordura que não foi trabalhada no sentido de flexibilizar os pensamentos, de flexibilizar o comportamento, de flexibilizar os momentos, né? Se não é o meu momento nessa hora fazer isto, eu preciso dar atenção para o meu bebê, eu vou dar atenção para o meu bebê, para minha criança, para o meu filho, para minha filha, porque neste momento eu não vou poder fazer tudo o que eu fazia antes. E é interessante, depois eu quero fazer um relato de uma situação. Cuidar que se é difícil demais, busque ajuda profissional. Então, assim, se eu estou fazendo de tudo e eu estou encontrando dificuldade da volta, busque conversar com um profissional, um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga. Se a sua médica, seu médico gineco não tem condições de te orientar nesse momento, não tem muitas vezes, né, nem tempo para fazer isso, porque a consulta é tudo aqui, né? Vai buscar um profissional que vai ter esse tempo para te ouvir, para te cuidar, para te zelar e para te orientar, né? Principalmente. Esteja presente no momento presente. Tá bem óbvio, não vou nem entrar em detalhes sobre isso. Você está ali amamentando teu filho. Esteja amamentando seu filho. Você está fazendo almoço, faça o almoço. Esteja concentrada no que você está fazendo e não com a cabeça lá pensando em 1000 coisas. Sabe? Esteja ali presente. Que seja 3 minutos. Já vale. Preste atenção na sua respiração, como é que você está respirando. Converse com o seu companheiro, com a pessoa que está do seu lado te auxiliando, a pessoa que fez o bebê com você, principalmente. Ai, Vera, mas eu não posso conversar com essa pessoa porque, bom, fez escolhas diferentes na vida, né? Mas tem alguma pessoa ali que tu possa conversar e compartilhar as tuas emoções? Se não tem, procure alguém para fazer isso. Equilibre as expectativas. Existe uma coisa que se chama, existe modo certo e modo feito. Opte pelo modo feito nesse momento, porque o certo é o feito. Né, Thaís? Nem sempre a gente vai poder fazer do modo como a gente gostaria de fazer, porque a gente acha que aquele jeito lá é o jeito certo. Né? Tá feito, tá tudo certo. Ok? Não importa como foi feito. Por último, desenvolva momentos de gratidão na sua vida. Então, viver a maternidade com toda essa gama de emoções, né, essa tempestade, essa cachoeira, essa cascata, esses desafios todos, é a gente procurar encontrar neste momento da vida, e isso serve para todos os momentos da nossa vida desafiadores, algo para agradecer. Não, eu estou com essa situação aqui, não, mas olha só, mas o cabelo do meu filho é bonito, mas olha, mas a pele o dele é linda, mas ele está perfeito, ou tem uma situação que não é perfeito por dentro, é buscar algo bom para você agradecer, né? E principalmente quando a gente encontra mamães que dizem assim, eu esperava que o meu filho não tivesse nenhuma deficiência, e um filho nasceu com deficiência, né? Isso a gente vê bastante, agradeça a inteligência que essa criança tem, agradeça ela estar viva, agradeça porque você não morreu no parto, porque pode acontecer isso também, agradeça porque você está bem e pode cuidá-lo, né? Pode encaminhar a vida dele, porque você pode trabalhar e ter a possibilidade de pagar alguém para cuidar dessa criança. Eu não tenho. Busque fazer então, porque você tem poder. Se você está vibrando nas emoções de poder, nada é impossível. Por isso que o nosso estado emocional é tão, 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 tão importante. E é extremamente... dá um diferencial na vida da gente. A gente está vibrando nas emoções positivas. Thaís, era isso, amada, a princípio. É porque ela... Ih, tá acabando, né? Sim. Não, tá tudo certo. Enquanto tiver aí, a gente pode andar. Não, porque aqui tá dando... que faltam 2... Eu não sei se no Instagram desliga, né, a live da gente.